Olá, enfermeiros! Olá, gestores! Sejam muito bem-vindos ao conteúdo de hoje aqui da nossa comunidade Plantão Estratégico. Ontem eu dei uma prévia nos meus stories no Instagram sobre a nossa pauta. Citei dois fatos, né, que ocorreram recentemente sobre o Fórum Virtual Internacional sobre Liderança em Enfermagem, que aconteceu com apoio do nosso Conselho Federal e também a aprovação da atualização das DCNs, das Diretrizes Curriculares Nacionais, no que diz respeito à enfermagem. O que vem a ser essas DCNs, né, para quem não tem tanta familiaridade com o termo? É justamente os requisitos mínimos que todo e qualquer curso de graduação de enfermagem deve atender para poder formar acadêmicos no âmbito, né, do nosso país, dentro do contexto brasileiro. Já há muito tempo estava sendo aguardado por essa atualização, para saber justamente, né, o que vinha com tudo isso. Então, tivemos a notícia, né, das diversas mudanças que aconteceram. Não vou dizer que tenham sido mudanças tão abruptas, mas são mudanças que para as instituições de ensino realmente vai ser um divisor de águas em diversos aspectos, porque a própria enfermagem também está mudando. Eu falei do fórum, falei das DCNs, mas essas mudanças também estão sendo sentidas e percebidas em outros aspectos. Tudo teve como pontapé inicial lá na campanha do Nursing Now, lá em 2020, quando foi comemorado, se eu não me engano, os 200 anos, né, do nascimento de Florence Nightingale. Então, com a campanha da Nursing Now e vendo toda a conjuntura que estava acontecendo naquele momento, né? Quem se recorda aqui que foi o período da pandemia, as discussões de como que a enfermagem alcançou muitas conquistas, mas também precisaria estar presente em mais espaços, ter mais autonomia, uma formação mais avançada para lidar com todas as atuais demandas, né, de saúde, de vida, dignidade de vida, de justiça social, foi então ali no Nursinal que teve esse pontapé para rever, né, para fazer ali, dar uma mexida, em especial do enfermeiro enquanto líder. Lógico que técnica é sempre muito importante, mas agora ver outras questões no que diz respeito, então, ao enfermeiro sendo líder, sendo referência, sendo aquele que conduz e desenvolve equipes, aquele que tem uma visão sistêmica estratégica diante de problemas, seja por situações específicas de pacientes, mas também da comunidade, da sociedade como um todo. Então, muitas outras situações vieram, né, a partir do Nursinal para justamente fazer, para fomentar cada vez mais e trazer essa virada de chave, então, no que diz respeito à liderança. Não que nós não sejamos líderes, que fica bem claro, mas é porque o nosso papel precisa ser ajustado no contexto em que nós nos encontramos, para que daí, não somente em um local específico do Brasil ou do mundo, que o enfermeiro possa estar ali na sua posição de líder, atuando na sua plena autonomia, conhecimento e também transformando as realidades, mas tendo isso como um todo. Lá na pandemia, sentimos muito na pele o quanto que cada um de nós, eu falo continentes e países, podemos ter as nossas particularidades, mas os desafios e as potencialidades da enfermagem é quase que de comum acordo em todos, né? O papel da enfermagem vem crescendo, vem ganhando espaço, se tornando cada vez mais importante em todos, seja em países altamente desenvolvidos, como aqueles que estão em uma condição de alta vulnerabilidade. Então, o Fórum Virtual resgatou isso que eu pontuei para vocês agora. As diretrizes curriculares também têm ali no seu texto, né, a justificativa de remodelar o ensino da enfermagem também diante desse de toda essa conjuntura que está acontecendo e outras situações também, né, vêm de encontro a tudo isso. Quem já estava aqui na comunidade há mais tempo deve se recordar de quando eu trouxe o conteúdo sobre
o relatório, né, a pesquisa demográfica que trouxe então um recorte de como que a enfermagem brasileira se encontra. Um estudo que foi publicado em outubro de 2025, se eu não me engano, falando trazendo, né, diversas características da enfermagem enquanto profissão, da enfermagem enquanto formação e também os desafios que temos adiante. Unindo todos esses fatos, documentos, evidências, estamos então caminhando para o mesmo sentido. O líder, né, o enfermeiro líder, se torna cada vez mais necessário, se torna cada vez mais estratégico, e justamente por ser tão estratégico, tão necessário, precisamos rever formação, precisamos rever mercado de trabalho, rever políticas, né, que de fato contribuam e auxiliem para que esses líderes de enfermagem possam desempenhar seu trabalho da melhor maneira e esteja presente em todos os contextos que diz respeito à saúde e, logicamente, né, a, em questão da própria visão que a sociedade tem no que diz respeito, então, ao trabalho do enfermeiro. Então, não é à toa que a formação está sendo revista, é voltado sim para a técnica, mas principalmente tendo mais tempo disponível junto aos serviços de saúde, aonde o enfermeiro está desempenhando seu papel, como também aprofundando conhecimentos no que diz respeito a tecnologias, porque nós estamos num contexto de saúde digital aceleradíssimo, o desenvolvimento de competências para poder atuar no mercado de trabalho, em especial liderança e outras, né, competências socioemocionais, soft skills, competências comportamentais, dependendo da literatura vai ter nomes diferentes. Porque não é somente a questão da técnica, uma vez que você é líder, tem toda a questão relacional de poder justamente desenvolver equipes, poder trabalhar da melhor maneira em parceria junto ao paciente, junto à população e a política em si, no entendimento do enfermeiro que está ali no centro de diversas ações e discussões e fazendo a comunicação direta com áreas, setores, outros profissionais, outras, outras conjunturas da sociedade que diz respeito também à saúde e à vida. E tudo isso precisa ser trabalhado da melhor maneira e, logicamente, né, na medida do possível, em todas as realidades onde a enfermagem se encontra. O que foi pontuado no estudo demográfico sobre a enfermagem brasileira, trazendo a questão da desigualdade de formação e distribuição dos profissionais, também foi citado no fórum virtual. Não é algo somente do Brasil. Outros países passam por essa mesma situação. Aqueles que estão numa situação ainda mais vulnerável, isso ainda é mais crítico, como no caso dos países, né, vistos como subdesenvolvidos, que têm uma série de carências, não somente de saúde, mas também sociais, né, contextos críticos, guerras, que atingem diretamente a questão da qualidade de vida e bem-estar da população. Já é um contexto frágil, por vezes a formação não está disponível e também não tem profissionais num quantitativo adequado para poder atender todas essas demandas. E nós, enquanto enfermeiros, que temos a nossa formação generalista e agora tendo esse boom em relação à tecnologia, às competências, né, socioemocionais, vem também uma força muito grande para enfatizar o nosso papel na educação em saúde, justamente para poder promover saúde e evitar agravamentos, né, de mazelas que possam existir, faz com que então possamos ser extremamente importantes, tanto naqueles ambientes em que o contexto de sistemas de saúde já sejam evoluídos, mas em especial nesses grupos vulneráveis. Esses grupos vulneráveis que pode ser num território bastante vulnerável, como também grupos que venham, né, no caso os migrantes, né,
venham para países com condições melhores, mas que ainda assim também vai estar numa condição de vulnerabilidade, porque tem o atrito das questões culturais, de inserir esse grupo, né, essas pessoas no nosso sistema de saúde, fazer os devidos acompanhamentos, atendê-los, né, dentro de fragilidades que talvez lá onde eles estavam isso, né, não pôde ser tratado da melhor maneira. Aqui no Brasil mesmo, nós somos um país que recebe muito imigrantes. Como que é então, né, ofertar saúde para esses imigrantes que talvez já estejam chegando num quadro bem sensível e que nós também precisamos ter esse olhar dessa empatia de que eles estão em um outro contexto totalmente diferente e assim poder eh, acolhê-los da melhor maneira. Ainda estamos numa situação que essa imigração ocorre principalmente por conta de questões sociais, mas agora devido, né, às mudanças, às crises ambientais, crises climáticas, crises políticas, né, em especial o contexto de guerras, pode ser que nós tenhamos cada vez mais territórios em todo o mundo com grandes fragilidades, em que o enfermeiro precisa estar presente para poder contribuir e atender as demandas dessa população, como também nós que estamos aqui no Brasil ou em outros países que recebem esses refugiados, esses imigrantes, também em poder atendê-los, né, dentro dessa nova fase de vida em um território da qual eles não estão habituados, né, da qual eles precisaram muitas vezes largar tudo para trás para conseguir estar então em melhores condições de vida. Então, falei aqui, né, de todas essa essa visão que vem sendo construída, vem sendo consolidada da importância de ter enfermeiros e de ter bons enfermeiros, porque veio pandemia, tem as crises, né, as crises climáticas, crises ambientais, as crises por questões políticas, questões sociais. A nossa população mundial está envelhecendo, então já é um outro perfil demográfico também, que também necessita de outros tipos de abordagem, de outros conhecimentos. Se fala muito em questão de práticas avançadas de assistência à saúde, para que a gente possa trazer respostas rápidas, assertivas, que promova conhecimento, que garanta segurança e qualidade, né, do, do atendimento e que não seja mais questões pontuais, mas realmente a gente possa ver o ser humano como um todo, né? Ter o entendimento de que quando estou falando de saúde, é sim a saúde física, a questão da saúde mental, que agora também vem com bastante, cada vez mais vem se tornando algo de maior consciência por parte da população. Temos ainda as questões sociais envolvidas e mais toda a todos os outros aspectos que conforme a sociedade vai avançando, são outros problemas ou outras oportunidades, né, vai depender de como cada um enxerga, que também o enfermeiro precisa estar presente, acompanhando a população, para que a gente possa então, em meio a tudo isso, e remodelando os modelos assistenciais, remodelando a forma de promover cuidado, a forma de promover tratamentos e curas e assegurar então a dignidade de vida, a, o acesso à saúde, né, e o acesso à vida também. Outro ponto que eu acho que é extremamente então destacar, que foi o que eu também citei no Instagram, é que quando a gente pensa, né, então precisa rever toda a formação de enfermagem, porque o contexto está diferente. Parece que a gente automaticamente já pensa. Então, isso diz respeito somente às instituições de ensino, aonde tem os alunos nesse momento, aonde tem professores nesse momento, para que eles então cumpra, né, tudo aquilo que está nas DCNs e assim a gente consiga trazer para o mercado, trazer para os sistemas de saúde profissionais competentes diante de tudo isso que vem acontecendo. Mas a gente não pode
deixar, né, de ressaltar, em especial dentro do nosso Sistema Único de Saúde, que quando nós pensamos em formação, a graduação, sim, é algo extremamente importante, é o berço, é o início. Mas ainda temos outros profissionais que estão em processo de formação, uma formação contínua. Os profissionais que estão atendendo já estão dentro do contexto do serviço de saúde, já são formados, eles também precisam, né, serem abordados para desenvolvimento de novas competências. Então, se lá na graduação eu já vejo que tem uma tendência de falar de saúde digital, de educação em saúde, né, mesmo que não seja docência, né, para dar aula ou não. A gente também precisa ter um time equipado, né, para essa questão da docência, mas educação em saúde vai além disso. Se eu também preciso observar essa questão do desenvolvimento de competências socioemocionais, em especial a liderança, acaba sendo assim um pouco lógico, embora, né, nem tudo nessa vida é óbvio, que quem já está atuando também precisa fazer parte desse contexto. Também precisa ser desenvolvido, também precisa ter esse olhar. O mercado entendeu que pandemia, crises climáticas, crises ambientais, crises políticas, a necessidade de respostas rápidas, assertivas, o uso do digital, o mercado já entendeu isso. Talvez ainda não, isso ainda não refletiu na questão do reconhecimento do profissional, reconhecimento das instituições em relação ao profissional, reconhecimento da sociedade em relação ao profissional. Mas o mercado já compreendeu que precisa estar em alerta a tudo isso que vem acontecendo de novo, de diferente no nosso âmbito de saúde. Já deseja por profissionais que cheguem com esse perfil, com essas características desenvolvidas. As DCNs estão aí até mesmo para poder fazer uma aproximação entre o que acontece dentro das academias com aquilo que o mercado também deseja. E quem já está dentro do mercado, seja como CLT, concursado, empreendedor, tem que estar de olho. Se lá na base, lá na formação, isso está sendo necessário, imagina para quem já está atuando, já está vivendo esse novo momento, já está vivendo a todas essas novas possibilidades, esses novos desafios, tudo isso que está vindo em direção ao enfermeiro, para que ele então possa trazer todo o seu conhecimento científico, todo o seu aporte de valores, de ética, que foi até o tema do, não à toa foi o tema da Semana de Enfermagem 2026, que possa trazer ali o seu conhecimento da parte de gestão, organização, processos, se posicionar enquanto um educador em saúde, capacitando então alunos, capacitando equipes, capacitando a população. Então, tudo isso já está presente naqueles que estão atuando. Prova disso são os selos de qualidade, né? Então, os programas de acreditação já vêm, né, plantando sementinha de que, olha, a partir de agora, o enfermeiro precisa, né, atuar, evoluir para isto, e os serviços de saúde precisam contribuir, precisam dar suporte, precisam desenvolver, precisam justamente criar meios para que esse líder, de fato, possa se fazer líder. E aqui eu acabei de pontuar, né? Criar meios para isto. Lá na campanha do Lancinal, no fórum virtual que aconteceu essa semana, no próprio texto das DCNs, no próprio estudo demográfico realizado entre enfermeiros, isso também é um aspecto em comum. O quanto que é necessário ter políticas, é necessário ter medidas, é necessário ter ações concretas para que o líder, o enfermeiro líder, possa então realizar o seu trabalho da melhor maneira. Possa ter então a devida valorização, seja do âmbito salarial, seja do âmbito de
segurança psicológica, porque aqui no Brasil nós, né, vira e mexe, temos as situações que diz respeito à violência contra profissionais da enfermagem, o que é algo extremamente crítico. Então, eu preciso observar a questão de segurança psicológica, eu preciso criar meios, ferramentas, estruturas para que o enfermeiro possa atuar. Que ele vindo com todo o conhecimento necessário, com toda a técnica necessária, ele tenha espaço, tenha segurança, tenha a sua cadeira reservada na mesa para poder atuar. E como eu mencionei, isso vai envolver âmbito político, isso vai envolver cada uma das instituições definir ações estruturadas e legitimadas para que, de fato, né, o enfermeiro possa então ter o acesso às devidas ferramentas tecnológicas, possa então desenvolver a sua equipe dentro de tudo aquilo que ele enxerga como necessário, possa ter espaço para poder promover participação popular e a tomada de decisão. Esse profissional que tem uma visão tão ampla, que está ali, né, vendo todos esses fatores envolvidos na assistência à saúde, ele precisa ter espaço, ele precisa ter suporte, ele precisa ter parcerias, aliados para sua tomada de decisão e, consequentemente, para que essa decisão se transforme em ações que venham a ser implementadas. Então, eu falo para vocês assim, de muito do que eu vejo, em tudo isso que eu pontuei agora, mas também na questão do LinkedIn, que é uma rede social mais voltada para o profissional, artigos científicos, o posicionamento da OMS, o posicionamento da OPAS. O enfermeiro agora está numa posição altamente estratégica para que a gente possa, então, superar os atuais desafios enquanto assistência à saúde e também na identificação de oportunidades de melhoria e fazer com que, de fato, essas oportunidades possam, então, ser aproveitadas e, assim, a gente conquistar bons resultados. Porém, é necessário, então, uma mudança, uma quebra de paradigma em ver a enfermagem como uma profissão subalterna, uma profissão que não tenha embasamento científico para poder realizar suas práticas, uma profissão que não tenha vez e voz nas tomadas de decisões, uma profissão que não tenha conhecimento necessário para participar de cargos de alta direção, estar envolvidas em mesas mesmo, né, em mesas importantes, seja da direção de uma instituição ou mesmo de cargos políticos, né? Políticos agora que eu falo de atuação política junto à população. Então, a gente precisa evoluir sim em relação a esses desafios. E é importante que todos aqueles que estejam próximos, a enfermagem, logicamente, mas aqueles também que estejam próximos, percebam o quanto que esses desafios precisam ser rapidamente superados, para que a gente possa, de fato, também ter maior assertividade em construir um sistema de saúde acessível, seguro e também efetivo nas diferentes realidades de continentes e países e também traga estrutura para mais formação profissional. Estamos, né, próximo a um apagão, entre aspas, um termo que está sendo muito utilizado, um apagão em relação a profissionais de enfermagem. A demanda em quantitativo está cada vez mais aumentando. Desde a pandemia vem se falando, vai ser um profissional altamente necessário. Entretanto, ainda não estamos conseguindo formar dentro desse quantitativo esperado, porque também precisa ser visto muitas coisas no ensino, acesso ao ensino, a distribuição desse acesso ao ensino. Então, é fazer casar o que se passa na academia com o que se passa no mercado de trabalho, com o que se passa nas realidades das instituições de ensino, com o que se passa nas demandas populacionais e também, né, dos pacientes em circunstâncias mais específicas. Tudo isso precisa se alinhar
ter engrenagens ali rodando junto para que a gente possa, então, formar bem, capacitar bem e, consequentemente, assistir melhor, né? Cuidar melhor daqueles que estarão ali junto aos nossos profissionais de enfermagem. Dar base, instrumentalizar e, logicamente, dar espaço, dar autonomia, dar poder de decisão e assim, então, fazer com que a saúde com qualidade e segurança pode chegar em todo e qualquer contexto no que diz respeito, então, à saúde global. Aguardo vocês, então, no próximo plantão estratégico, pessoal. Um abraço.